Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos no nosso quadro Entrevistando o Obreiro do canal ADSM TV Oficial, aqui no campo de São Miguel. Estamos na área missionária de número 5, onde hoje à noite teremos um culto festivo pelos 2 anos de atividades pastorais do missionário Diego. O campo missionário aqui no campo de São Miguel é composto de 3 cidades e 12 áreas missionárias. Uma dessas áreas se encontra o missionário Diego, onde está nos recebendo nesta tarde muito maravilhosa. E estamos aqui, irmão Diego, para conhecermos um pouco a sua história, a sua cidade de origem. É de onde você? A paz do Senhor, Pastor Noronha e os demais amados ouvintes que nos assistem. Pastor Noronha, eu sou natural da cidade de Ipatu, Rio Grande do Norte, né? Nasceu no Evangelho? Nasci no Evangelho, graças a Deus. A minha mãe, antes de eu nascer, já servia ao Senhor, ainda serve, graças a Deus. E foi na cidade de Ipatu, Diego, onde você conheceu a irmã Bruna? Isso. Como foi assim um pouco esse namoro, essa aproximação? Como surgiu? Como foi que houve esse encontro de vocês para que hoje vocês construíssem uma família? Na época, em 2012, eu conheci a irmã Bruna. Na verdade, ela é de Natal, natural de Natal. Estava passeando em Ipatu e de repente eu a vi a primeira vez e foi aquele amor, né, à primeira vista. E começamos a conversar e de repente firmamos um namoro sério, que virou em um casamento, né, graças a Deus. E planejamos um filho e Sim. Tudo foi bênção para a glória de Deus. Como foi assim a mudança de vocês de Ipatu para a cidade de Mossoró? Na época era em relação a trabalho, né? Ipatu, cidade do interior, pouco trabalho, pouca renda. Fomos em 2013 para a cidade de Mossoró e lá fui trabalhar a trabalho e de lá que Deus começou a promessa da nossa chamada, né? Houve algumas dificuldades, Diego, assim, de emprego, assim, chegando numa cidade como Mossoró? Não, na época, na verdade, não teve, porque graças a Deus eu já fui com a porta já certa, né? Graças a Deus. Chegando em Mossoró, qual a congregação que você foi se congregar? Na época, nós nos congregamos no Sumaré 1. Quem era o dirigente lá? O pastor Laílson. Muito bem, pastor Laílson. Passaram muito tempo lá se congregando com ele? Na verdade, não muito tempo, porque lá sempre tem um rodízio, ele teve que sair, né? Verdade. E como foi, assim, a vinda do seu filho, Alexandre? Como eu falei no início, quando eu casei com a irmã Bruna, nós planejamos a ter um filho, foi premeditado. E como seria o nosso primeiro filho, nós tivemos todos os cuidados na gestação, nas ultrassons sempre o bebê estava bem. E para ganhar o bebê Alexandre, ocasionado infelizmente pela obstetra, a médica, e ela demorou a fazer o parto. Como foi isso? Ele nasceu na época com o crânio da cabeça dele muito mole. Ele precisou passar 21 dias na incubadora tomando oxigênio, porque com o processo da dificuldade do parto, faltou oxigênio, né? E com isso os médicos nos diziam que ele ia ficar com uma sequela. E essa sequela de início não teria como defini-la. Então os médicos falaram que poderia ser muitas coisas. E a gente ficou muito triste, choramos bastante. E foi quando a gente fez um voto a Deus, né? Fizemos um voto a Deus, que Deus abençoasse, que não fosse a sequela que nós pensávamos que podia ser. A gente se voltaria para Ele, para servir a Ele, né? E assim Deus nos ouviu. E graças a Deus, Alexandre hoje, apesar da deficiência dele, mas ele é uma criança muito inteligente. Quantos anos ele já tem? Hoje ele está com 8 anos. Eu me sinto muito feliz, né? Alexandre, desde que a gente morava em Mossoró, que ele era muito querido. É uma criança muito cheia de Deus. É uma criança que ele, de repente, ele chega nas pessoas e abraça, e no abraço dele as pessoas ficam confortadas, ficam alegres. Eu já tive de presenciar um irmão, ele abraçou esse irmão começou a chorar do abraço que ele deu nele, né?
Então, mesmo nessa deficiência, mas a gente vê o desejo dele pela obra, como o senhor falou, nós estávamos no culto, então simplesmente ele pegou lá o álcool e foi para a porta e ficou como porteiro. Cada irmão que ia passando, ele colocava álcool na mão do irmão. Muito bem, meu irmão Diego. Vamos agora falar um pouco sobre a sua chamada. Como você recebeu assim, ou Deus revelou, Deus usou alguém para você? Como foi que Deus lhe separou para a chamada ministerial? Minha chamada, Deus falou para mim no ano de 2004. Como Deus se revelou para você? Através de uma irmã, eu não lembro o nome dessa irmã. Na época foi um projeto do pastor Jácomo, Antônio Jácomo. Ele enviava aqueles ônibus, né, para fazer retirada de sinais, extração. E quando eu fui extrair um dente, naquele ônibus, aquela irmã foi tomada pelo Espírito Santo. De repente, o Senhor tomou ela e ela começou a falar, dizer que Deus, isso em 2004, e eu guardei aquela promessa, que Deus ia me colocar em um lugar que muitos iam ficar surpresos, no lugar que Deus ia nos colocar. E quando eu me casei com a irmã Bruna, a gente foi se congregar no Sumaré, em Mossoró, ela disse: Diego, eu tenho muita vontade de ir para uma igrejinha simples no sítio, né? E aí já foi o trabalhar de Deus também na vida da minha esposa. Muito bem. Qual foi o pastor que olhou para você e disse: Diego, quer assumir uma congregação? Pronto, na época em Mossoró, o pastor Moisés Ferreira, Moisés, que estava no deserto. Isso, que era pastor lá no deserto, ele estava precisando de um obreiro para dirigir uma congregação do Camurupim. Um ou dois? O Camurupim 2. Mais dificuldade ainda, porque nessa área missionária aí, eu fui o primeiro missionário rural, passei lá 3 anos e 10 meses, e uma das congregações de sítio que a gente tinha mais dificuldade de chegar, era justamente essa daí. Aí qual foi, assim, a alegria de vocês se sentirem, receber esse chamado e o dia da posse de vocês na congregação? Foi muito bom, graças a Deus, porque até nesse chamado para dirigir a congregação do Camurupim 2, a minha esposa fez prova de Deus. E do jeito que ela fez a prova com Deus, Deus honrou respondendo. E a gente assumimos o Camurupim. Na época, alguns irmãos deram conselho para não assumir, porque era perigoso, o acesso era difícil. Mas o nosso desejo era maior, de servir a Deus. E lá, pastor Nora, nós trabalhamos ainda 1 ano e 8 meses. Só no Camurupim? No Camurupim. 2. Houve rodízio, mas o nosso pastor Moisés, na época, achou por bem nos deixar lá, porque o trabalho estava muito bom. Estava uma benção e ele achou melhor deixar a gente lá. Foi aí que Deus começou a falar, a renovar as promessas para o campo, né? Para o campo. E como foi que veio o convite até você? Através de quem? Na época, ainda quando eu estava dirigindo o Camurupim, Deus já estava falando que nós iríamos para o campo. Eu tenho um irmão que ele é cantor, o irmão Daniel Gomes, que mora em Upanema. O irmão Daniel Gomes é o meu irmão, ele é cantor, e ele veio passear em São Miguel, era muito amigo do pastor Lufran, e de repente o irmão Daniel começou a falar sobre mim para o pastor Francisco Batista, da Lagoa Nova. E de repente o pastor Lufran ouviu essa conversa e se interessou e procurou saber da gente. O meu irmão falou sobre mim, o pastor Francisco, e o pastor Lufran conta que sentiu aquele impacto, né? Quando viu a nossa foto, que aquele casal, que seria nós, seria um casal com um perfil ideal para a área missionária onde estamos hoje. E ele nos fez o convite, né? Nos fez o convite no final de julho de 2019 e foi até Mossoró, conversou com a gente. Realmente nós tínhamos o desejo e a chamada, tanto eu como minha esposa. E quando ele retornou para São Miguel, já retornou com a data da posse marcada. Qual foi a área? A área Rural 5, Vila Jacó, né? E hoje, né, Diego? Festa. Deus de um culto de gratidão por 2 anos de atividades pastorais, né? Você imaginava completar 2 anos aqui?
Eu confesso que até mais. Eu confesso. Tá certo. Eu confesso que até mais. Mas nós estamos na dispensação de Deus, né? Amém. Na dispensação de Deus. Já tem orado ao Senhor? A minha oração é: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, pronto para o Senhor ordenar para onde o Senhor quiser. Quantos irmãos nós temos hoje aqui, entre membros e congregados e crianças nesta área missionária? Pastor Noronha, hoje nós estamos entre membros e congregados, estamos com 15 irmãos. Quando a gente chegou, não tinha nenhum. E os que tinham aceitado, os de nós, não tinham se firmado, né? Não tinham se firmado. Mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, sob nossa gestão, o Senhor tem salvado. Estamos com 15 novos irmãos, entre jovens, adultos, senhoras e crianças. Inclusive, eu vi uma foto ali muito bonita do conjunto de jovens da igreja. Pronto, hoje também vamos agradecer a Deus pelo primeiro aniversário do conjunto de jovens, né? Composto por 6 componentes, sendo 5 rapazes e uma moça, né? Muito bem, meus irmãos. Pastor Diego agora vai ficar nas suas considerações finais. Só tenho que agradecer a Deus, né? Pelo que Ele tem feito em minha vida, até aqui, graças a Deus, pelo chamado que Ele nos confiou, nosso Deus, em estarmos servindo a Ele na sua obra, e também muito grato também pela vida do nosso pastor supervisor, pastor Lufran, da qual também tem confiado, né, o nosso chamado aqui, e Deus tem honrado. E o nosso pastor Lufran, como todos sabem, é um homem que sempre está presente nas áreas missionárias, né, assistenciando, visitando. Então, trabalhar com um pastor assim é muito bom, porque nos traz um ânimo, né? E também eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Bruna, que sempre tem me ajudado, pelo meu filho. E hoje completa 2 anos que fomos empossados. Eu tenho que dizer, que nem diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem, meus irmãos, tivemos aqui esse momento de entrevista com o missionário Diego, na área missionária de número 5, aqui na Vila Jacó, onde há 2 anos atrás ele tomou posse nessa área missionária, um trabalho difícil, sabemos que não é fácil, mas o que nos faz a gente ficarmos alegres é saber a visão que deve ter concernente ao trabalho do Senhor. Que seja num sítio, que seja num distrito, aonde for, quem está na direção de Deus sabe verdadeiramente a importância de um trabalho ser feito. Quero agradecer desde já, meu irmão Diego, agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Amém. E que a mão de Deus possa te conduzir por onde quer que você andar. Muito bem, meus irmãos, esse foi o nosso entrevistado, o missionário Diego, da área missionária número 5, Vila Jacó, no campo eclesiástico de São Miguel. Você pode se inscrever no nosso canal, a DSM TV Oficial. Fiquem todos na paz do Senhor.